Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. 14 acidentes com 6 mortes foram registrados nas estradas maranhenses neste feriado de proclamação da República. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Pesquisa aponta o Brasil como o 8º país na lista dos países mais perigosos para se dirigir. O UFMA realiza 12º Fórum de Extensão e o 4º Fórum de Cultura. No quadro Fala Comunidade, vamos conhecer o projeto Feras do Taekwondo. E veja ainda as dicas de concursos e empregos para você. O nosso telejornal está no ar. Segunda-feira, 18 de novembro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Durante a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de ônibus de 37 anos foi preso transportando drogas de São Paulo para o Maranhão. A prisão aconteceu no povoado Colombo, em Itapecurumirim. Durante a vistoria, foram identificados em uma mochila 10 tabletes de cocaína e outros 2 recheados de maconha. Após negar no primeiro momento, o motorista confessou ser o dono da mochila. Ele ainda admitiu que receberia R$500 pela entrega da droga na rotatória do aeroporto da cidade. A PRF também divulgou um balanço da operação deste feriado. Foram registrados 14 acidentes com 6 pessoas feridas e 6 mortes em diferentes regiões do Maranhão. A Polícia Civil iniciou as investigações do acidente que envolveu um caminhão e um ônibus de transporte coletivo. A colisão ocorreu no bairro Olho d'Água e deixou 15 feridos. O motorista do caminhão, identificado como Jonas Serrão, alegou ter ficado sem freio quando se aproximava do cruzamento das avenidas dos Holandeses e Daniel de Latouche. Após ser submetido ao teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool no organismo, Jonas foi liberado. Moradores da Vila Bagdá bloquearam os 2 sentidos da BR-135 nesta segunda-feira. Os manifestantes cobraram melhorias na estrada, que foi destruída por uma erosão. O bloqueio causou quilômetros de engarrafamento. O tráfego já foi normalizado. Também na manhã desta segunda-feira, um grupo de manifestantes bloqueou um trecho da BR-222, entre Igarapé do Meio e Santa Inês. O protesto foi por conta de uma reintegração de posse. Você viu aí no Giro de Notícias, o número de acidentes nas estradas maranhenses registrados neste feriado da Proclamação da República, Foram contabilizados 14 pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, gente, seja nas estradas ou centros urbanos, o trânsito no Brasil está cada vez mais complicado, Inclusive, um estudo feito no Reino Unido revelou quais são os países que os turistas mais temem visitar por conta do trânsito. E o Brasil ocupa a 8ª colocação. Trazendo aqui para a nossa realidade no estado do Maranhão, os constantes acidentes de trânsito também preocupam a todos. A imprudência e a falta de direção defensiva são grandes responsáveis por acidentes e infrações no trânsito. Imagine dirigir em uma estrada onde o inesperado está sempre à espreita. Motoristas imprudentes, ruas e avenidas caóticas e até animais cruzando o caminho. Essa é a realidade do Brasil, que ocupa o 8º lugar entre os países mais assustadores para dirigir, segundo o estudo global. Com uma frota de mais de 2 milhões de veículos, o Maranhão não fica atrás. Dirigir pelas ruas e avenidas de São Luís pode ser um verdadeiro desafio. E é na aula de direção que os alunos já lidam com esse cenário de pressão. Medo do carro ou moto estancar, buzinas impacientes e o trânsito intenso. E é esse trânsito caótico que reflete bem o motivo de estarmos no ranking de nervosismo ao volante. A dona Antônia está se preparando para tirar a habilitação e aos poucos está superando o medo de dirigir. O professor me ensinou direitinho e eu fui perdendo medo. Tá conseguindo dirigir? Tô conseguindo dirigir. Já consegui perder 90% do medo. Vai dar certo na prova, né? Já deu certo, em nome de Jesus. Nessas situações,
o apoio e a orientação dos instrutores fazem toda a diferença. Mais do que ensinar a manobrar o veículo, eles ajudam os alunos a enfrentar o medo, a ganhar autoconfiança e a lidar com a pressão do trânsito. Chegam muitos alunos na autoescola com muito medo de dirigir. Chega, mas com o número de aula, a frequência a gente vai melhorando até conseguir. E eu sempre tento deixar o aluno bem calmo em relação ao trânsito, o processo que ele vai fazer, que no caso é o processo de habilitação, passa as orientações, a noção, como é que lidar com as situações de trânsito. A Ingrid está dedicada à aula de moto e aos poucos também vence o medo de enfrentar o trânsito. A gente entra na autoescola, nesse processo de habilitação e tudo mais, a gente tem que saber controlar a nossa ansiedade, nervosismo, tudo aquilo que move dentro da gente para que afete isso. Especialistas dão dicas importantes para evitar transtornos no trânsito, como manter a calma, respeitar as regras e estar sempre atento aos movimentos dos outros motoristas. Evitar conflito, ter cautela e procurar olhar o seu retrovisor sempre, os retrovisores laterais e seu para-brisa, tentando ver o que o motorista que está à frente do seu carro também está vendo, para evitar um choque na traseira dele se ele parar bruscamente. Então são pequenas regras de cuidado que a gente mantendo, por mais assustador que o trânsito seja, ele não vai nos afetar tanto. Verdade, né, gente? Aquele velho ditado, você tem que dirigir por você e pelos outros também, né? Direção defensiva é sempre muito importante, sempre se manter atento aí ao trânsito. Vamos mudar de assunto agora. Começou hoje o 12º Fórum de Extensão e o 4º Fórum de Cultura da UFMA. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luciana Rodrigues. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Começa hoje e segue até amanhã o 12º Fórum de Extensão e o 4º Fórum de Cultura aqui no Paulo Freire. E para saber mais detalhes, eu converso com a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFMA, Zefinha Bentivi. Professora, seja muito bem-vinda ao JTV UFMA. Me fale um pouquinho sobre a temática desses dois eventos. Obrigada, boa tarde. A temática é sempre essencial, transformando realidades e construindo futuros. Essa é a temática dos dois fóruns. Professora, extensão e cultura são dois pontos muito importantes, né? Porque nós estamos falando de pesquisa, de ensino, mas também de extensão, né? Sem dúvida. A extensão, eu digo que é o braço social mais próximo da sociedade, das comunidades. É ali que, pelo diálogo, pela interação, a gente vai possibilitando um conhecimento interno da própria universidade, mas também levando toda a experiência, toda a possibilidade de transformar realidades. Professora, a universidade tem se reinventado, né, e trabalhado temáticas cada vez mais atuais. Algumas das temáticas que vão ser trabalhadas, por exemplo, uma das temáticas é o empreendedorismo. Pois é, o empreendedorismo, a extensão na pós-graduação. Também estamos buscando discutir financiamentos para a extensão e para a cultura. Enfim, nós estamos trabalhando aspectos novos, sem desprezar, uma grande palestra que vai ser inicial para discutir a trajetória da extensão e da cultura nas universidades de todo o país. São 2 dias de muita informação, hoje presencial e amanhã vai ser online? Amanhã online, hoje híbrido, presencial, mas com acesso a todas as diretorias dos diversos campos da Universidade Federal do Maranhão. E o público não é só os estudantes da UFMA, né? Não, é aberto ao público em geral, pelo YouTube, estamos aí. É importante a participação da sociedade em geral para que a gente, mais uma vez, mostre o que a universidade faz de importante, o que a gente faz de trabalhos dirigidos à comunidade. Por isso é muito importante que a sociedade nos acompanhe. Obrigada pela sua presença, fica o convite a todos. Eu volto com você no estúdio. Muito bom, obrigada Luciana, obrigada professora Zefinha Bentivi. E a professora Zefinha falou sobre o 12º Fórum de Extensão. Junto também está sendo realizado o 4º Fórum de Cultura. Então a Luciana Rodrigues está de volta com a gente aqui e tem mais informações.
Olá, voltando mais uma vez, eu acabei de conversar com a pró-reitora de Extensão e Cultura, Zefinha Bentivi. Ela falou um pouquinho sobre o aspecto da extensão e agora para falar um pouquinho mais sobre a cultura, eu converso com a diretora de Assuntos Culturais da UFMA, Rosélis Câmara. Rosélis, falando um pouquinho sobre cultura, o que esse evento tem para oferecer? Nós estamos no 4º Fórum de Extensão e Cultura e esse ano nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de transformação e é isso que a Diretoria de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Ensino de Extensão e Cultura trabalha, exatamente o braço da cultura para a sociedade, formação de cidadã, a arte enquanto espaço para reflexão, mas também espaço para empreendedorismo. E são esses temas que nós vamos abordar. Empreendedorismo no contexto local, nós também vamos falar de audiovisual como patrimônio e como a cultura, como a extensão cultural, melhor colocando, pode contribuir na formação cidadã, na formação de uma sociedade melhor e com maior capacidade de democratizar e alcançar cada vez mais a sociedade. Rosélis, a cultura é um ponto muito forte da UFMA. Nós temos aí a 47ª edição do Festival Guarnicê. Vocês acabaram de ter uma exposição sobre o José Chagas, ainda está em cartaz, inclusive. É um forte da UFMA, né? Nós temos trabalhado muito nessa direção. Os nossos projetos, executando os nossos projetos, como por exemplo, como você citou, o Festival Guarnicê, o Festival Maranhense de Coros, que acabou de terminar na semana passada. Estamos com a exposição do centenário de José Chagas. Então, nós o tempo todo estamos trabalhando em favor desse espaço cultural dentro da universidade. Obrigada pela sua entrevista, bom fórum. Bom, para finalizar essa entrevista, eu conversei com o reitor da UFMA e ele falou um pouquinho sobre a importância do investimento em extensão e cultura. Grandes investimentos que nós fazemos na extensão aqui na universidade, eles são exatamente para que a gente possa aproximar a universidade da sociedade. Portanto, este fórum, o 12º Fórum de Extensão e o 4º Fórum de Cultura, eles têm como objetivo principal discutir as diretrizes de política da extensão para que a gente possa cada vez mais levar o nosso conhecimento, o conhecimento produzido na universidade, para a sociedade. Bom, agora vamos de informações sobre os 2 fóruns. Você pode encontrar mais detalhes no site da UFMA, tá? Você pode acompanhar os 2 fóruns e também a transmissão tem um link para o YouTube da UFMA. Vamos ver agora as dicas de concursos e empregos para você. Estão abertas as inscrições para a seleção de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. As vagas ofertadas são para formação de cadastro reserva, em cargos de níveis médio, técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas até hoje, dia 18 de novembro. Para mais informações, basta acessar o endereço eletrônico pelo QR Code que aparece na sua tela. O Instituto Evaldo Lodge do Maranhão abriu mais de 100 vagas de estágio em São Luís, direcionadas a estudantes dos cursos de Psicologia, Educação Física e Pedagogia. As oportunidades são voltadas para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Podem participar do processo seletivo estudantes que estejam entre o 3º e o penúltimo período dos cursos. Para mais informações, basta apontar o celular para o QR Code que aparece no seu vídeo. E para finalizar, a Universidade Federal do Maranhão abriu edital para a seleção simplificada de um professor visitante na área de inteligência artificial. As inscrições podem ser realizadas por meio de envio de documentação para o e-mail agufma.gab@ufma.br até o dia 4 de novembro. Para mais informações, basta acessar o endereço eletrônico pelo QR Code que aparece no seu vídeo. Então ficam as dicas. E no próximo bloco vamos conhecer um projeto social que utiliza o taekwondo para formar atletas e cidadãos. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com o nosso quadro Fala Comunidade, sempre mostrando iniciativas sociais do bem para você. Hoje vamos conhecer o projeto Feras do Taekwondo, que por meio do esporte ensina valores, educação, forma atletas e o principal, forma cidadãos. Concentração, disciplina e agilidade. Essas são as principais lições aprendidas pelos atletas que fazem parte do projeto Feras Taekwondo. Há mais de 20 anos, essa iniciativa promove mudanças consideráveis em várias comunidades de São Luís. O Arthur Brito é o grande responsável pela criação do Instituto, que atende crianças, adolescentes, adultos e idosos nos bairros da Cidade Olímpica, Cidade Operária e Liberdade. O projeto Feras Taekwondo teve a felicidade de construir uma sede própria. Este ano de 2024 nós inauguramos a nossa própria sede do projeto Feras Taekwondo, que é localizado no bairro da Cidade Olímpica, onde lá a gente está oferecendo aulas de Taekwondo e com treinamento da melhor idade, que são os idosos, né? Nós temos treinamento funcional com a professora Alícia, todas as terças e quinta. Esse projeto surgiu de uma promessa feita pelo Arthur quando ele ainda era criança. Ele decidiu que quando se formasse em faixa preta, iria compartilhar o conhecimento com crianças e adolescentes da comunidade, ensinando a eles não somente os fundamentos do esporte, mas também valores importantes como respeito e disciplina. Eu tive muita dificuldade no esporte, quando eu estava praticando o esporte. O taekwondo requer muitos materiais esportivos e tudo, e na época eu não tinha condição de comprar esses materiais esportivos. E aí eu fiz uma promessa para Deus: se eu chegasse na faixa preta, eu criaria um projeto social para que eu pudesse ajudar a minha comunidade, ajudar as crianças, os jovens da minha comunidade. E eu cheguei na faixa preta e a gente criou esse projeto, que é o projeto Feras de Taekwondo. Hoje é o maior projeto social de Taekwondo do estado do Maranhão. Hoje nós estamos com mais de 300 alunos treinando no projeto Feras de Taekwondo. O Matias foi aluno do mestre Arthur. Desenvolveu suas habilidades nas artes marciais e hoje se tornou também faixa preta. O aprendiz virou mestre para crianças e adolescentes que enxergam nele uma referência. Você é um jovem de 19 anos, né, que está aí, num dia está brincando, não dá muita bola para o estudo, e com o passar dos anos você já é um homem responsável por 90 crianças. A gente acaba tendo uma responsabilidade maior. Principalmente isso, a disciplina e a responsabilidade. E como que é liderar essas crianças, né? Sabendo que eles têm em você uma figura de exemplo, né? Como é que é sustentar esse peso da responsabilidade? Como você disse, é uma responsabilidade boa, servir de exemplo, não só dentro do tatame, mas fora do tatame. Quer queira ou não, carregar uma faixa preta tem responsabilidades. E aí você acaba tendo que passar um exemplo, a disciplina, somente para a criança, querendo ou não, você está formando um cidadão. Assim como eu fui criança um dia e o mestre Arthur ajudou a formar um cidadão, hoje em dia eu estou repassando esse conhecimento, tentando ajudar crianças a serem pessoas, homens e mulheres de bem. O olhar atento, compenetrado e os movimentos ágeis de quem, apesar da pouca idade, já carrega grandes responsabilidades. É o caso destes pequenos atletas, que já conquistaram vários títulos estaduais e nacionais e agora treinam pesado para buscar novas medalhas. Melhorou muito a minha vida e, aliás, é um esporte que eu amo, né, agora. Quando eu crescer, eu quero ser faixa preta e também quero trazer vários títulos para a minha família. Ele era aquela pessoa muito ansiosa, que enquanto não estivesse na tela, não estava agoniado, estava todo tempo aquela agoniação. E aí a gente veio na passeata, conhecemos o projeto. Aí a gente veio, se formou, ele fez aula experimental e aí foi amor à primeira vista. Aí ele não quis mais sair e aí 2 anos que estamos no projeto e conquistando bastante título, que ele virou orgulho total da família. Já era, né? E hoje em dia está bem mais. Os pequenos treinam sob o olhar orgulhoso de quem não mede esforços para que eles voem cada vez mais alto. Minha filha é só uma criança, mas eu sempre digo para as pessoas que falam comigo, que perguntam onde ela achou essa energia toda, porque
Fora do tatame, ela é uma criança de 10 anos que brinca de boneca e tudo mais. Mas dentro do tatame, ela é uma atleta. E ela muda totalmente, ela é disciplinada, ela leva assim muito a sério, ela ama o que faz e ela está buscando muito mais, ela está galgando muito mais. Quem sabe até uma campeã olímpica, se Deus quiser. Antes eu queria ser médica, mas agora eu quis virar taekwondoira mundial, porque eu sou eu gosto muito de adrenalina e eu resolvi vir pro taekwondo. E você é uma das poucas meninas que tem aqui, mas ser menina não diminui nada, né, o talento? Não diminui nada. A menina pode me treinar, menino, idosos, adultos, jovens. E eu escolhi vir pro taekwondo porque eu não conhecia essa arte ainda, mas com o tempo minha mãe veio me colocando, eu fui me acostumando e eu fui melhorando. As artes marciais oferecem grandes ensinamentos que ajudam indivíduos a ir muito além da conquista de títulos e troféus. A resiliência e o desafiar a si mesmo são lições que servem para a vida. Viva o esporte! É isso aí, viva o esporte! Parabéns ao Projeto Feras do Taekwondo, lindo projeto. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo no nosso telejornal, o Destaques JTV UFMA, às 18 horas. Um ótimo início de semana para você.